Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina Orientação e Práticas em Projetos na Infância. Hoje nós vamos debater um pouco sobre o capítulo 8 do nosso material didático, unidade 2, que fala da interação e aprendizagem. Mas o que seria aprendizagem nessa concepção, né, na nossa concepção educacional? A aprendizagem nada mais é do que um processo individual, no qual, né, o individual no sentido de cada um apresenta o seu ritmo. Portanto, a aprendizagem ela se dá de forma individualizada. Então, nós, enquanto professores, nós, enquanto gestores de uma sala de aula, precisamos entender que as nossas crianças elas irão aprender em ritmos diferenciados, tá certo? Portanto, né, nós precisamos entender que interpretar situações e informações, né, também o social e depende ali de várias experiências. Então, a aprendizagem ela é um processo individual, né, que interpreta, onde o indivíduo interpreta, né, a situação de uma forma, recebe essas informações de uma forma, mas também vai haver uma interpretação social, e tudo isso vai depender também das suas experiências dentro do ambiente no qual ele está inserido. A criança, nós estamos falando aqui especificamente da educação infantil, a criança ela é um sujeito ativo no seu processo de aprendizagem. Uma criança que desde pequena, por exemplo, ela tem cerceada, ou seja, ela tem retida ou privada a sua possibilidade externa de contato e comunicação, para que ela possa adquirir aprendizagem, ela vai ter uma aprendizagem dificultada. Por isso que a educação ela concerne aí a criança do zero, né, de 0 até os 5 anos de idade, porque essa criança, no momento em que ela nasce, ela já precisa começar a estabelecer contato com o meio para que ela possa se apropriar das diversas aprendizagens que ela vai vivenciar. E quando ela tem isso, né, cerceado dela, ela vai sentir dificuldades, principalmente no que tange à interação com o meio e com outras pessoas. Portanto, o professor ele deve sempre elaborar atividades que envolvam interação entre as crianças de várias idades e outros adultos, pois isso vai permitir possibilidades mais ricas de aprendizagem que o professor pode planejar. E aí, né, pegando esse slide anterior, nós podemos até relembrar um pouco do que o Vygotsky nos falava, né, da teoria vygotskiana sobre a interação. Né? O Vygotsky ele defende em sua teoria que o sujeito é um sujeito histórico, cultural, social, e a aprendizagem dele se dá pela interação com o meio. Então, olha só o que o Vygotsky tem a nos dizer. Pega alguns pontos aí da teoria dele para nós compreendermos o quanto é importante essa interação para que se dê a aprendizagem. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, ou seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio. Se nós formos observar as nossas crianças, elas aprendem muito por meio dessa interação. Elas passam, na visão piagetiana, por exemplo, por um momento da imitação, mas na visão do Vygotsky, ela está ali construindo o seu conhecimento, né? O pensamento construtivista do Vygotsky. Então, essa construção dessa aprendizagem, desse conhecimento, vai se dar justamente pela interação com outros indivíduos e com o meio no qual ela está inserida. Para a substancialidade, no mínimo 2 pessoas devem estar envolvidas ativamente trocando experiências e ideias. Então, para que essa aprendizagem seja uma aprendizagem substancial, o Vygotsky ele defende que pelo menos 2 pessoas devem estar envolvidas naquela interação, naquela troca de
conhecimento, naquela troca social, naquele relacionamento que está ocorrendo ali naquele momento. A interação entre os indivíduos possibilita a geração de novas experiências e conhecimento. Então, a partir do momento em que esses indivíduos estão interagindo, novas experiências serão adquiridas por ambas as partes, assim como o conhecimento. A aprendizagem é uma experiência social mediada pela utilização de instrumentos e signos, de acordo com os conceitos utilizados pelo próprio autor, pelo próprio Vygotsky. Então, a aprendizagem, na visão vygotskiana, ela vai ser uma experiência social, uma experiência que é mediada pela utilização de instrumentos, de signos, e que vão ali proporcionar com que essa criança possa se desenvolver. O professor, em seu planejamento diário, precisa prever situações que envolvam conversa, jogos, brincadeiras livres ou orientadas por ele, para que a interação entre as crianças intensifique-se. Então, compete ao professor, na hora de elaborar o seu planejamento, e nas próximas aulas nós vamos começar a falar de planejamento, o professor precisa inserir em seu planejamento essas atividades que envolvam a conversa, porque através da conversa vai haver a interação social, os jogos, através do jogo também ocorre interação, as brincadeiras podem ser livres ou brincadeiras orientadas pelo próprio professor, para que a criança comece ali a interagir socialmente com o meio, com outros indivíduos, e dessa forma socializar-se e, através dessa troca de experiências, aprender. Tá? Nessa interação, as crianças vão se expressar, se comunicar de várias formas e estabelecer trocas bastante ricas relacionadas às linguagens expressivas. Nós temos aí uma disciplina que vocês têm na grade de vocês que fala dessas linguagens expressivas. Então, olha só, associando essa disciplina que vocês têm da estrutura e organização da Escola de Educação Básica com a nossa, você observa aí que o planejamento ele é fundamental para que realmente eu possa relacionar os conceitos, a estrutura de linguagens expressivas adquiridas lá na outra disciplina com esta nossa disciplina aqui. Então aqui a gente vai tratar do planejamento, a gente vai falar na próxima aula mais a fundo sobre o planejamento. E aí é importante lembrar que as crianças aprendem em situações interativas. Então, o meu planejamento ele precisa proporcionar essas situações interativas dessa criança com o indivíduo, com o meio. Porque elas não vão aprender sentadas. Elas não vão aprender apenas realizando atividades gráficas individuais. A criança ela aprende no momento em que ela passa a interagir e por meio de situações interativas ela vai se desenvolver, ela vai aprender cada vez mais. Bom, a aula de hoje é uma aula curtinha, como vocês podem perceber, é um assunto bem rápido, de fácil entendimento, e ele se encontra lá na unidade 2 do material didático de vocês, da página 83 a 89. Dúvidas, eu estarei no horário da nossa aula para sanar todas as dúvidas dentro da nossa sala de aula virtual. Um abraço a todos e até a próxima.